mais um EP. Muito boa noite, muito prazer. Para quem não me conhece, sou Semente. E é o seguinte, como vocês estão por aí? Estão bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo bem? Espero que todos estejam bem. Se inscreva no nosso canal, certo? Se inscreva no nosso canal, toca no sininho para receber as notificações. O que mais? Corra lá no nosso canal de cortes do Cafofo. Também se inscreva lá, toca no sininho para receber as notificações também, beleza? Outra coisa bem importante, está rolando relatos toda segunda-feira, quase toda, né? Que faz umas 2 segundas que eu não fiz. Mas de segunda-feira rola relatos aqui da galera do chat. A galera do chat também manda os relatos. E inscritos, relatos dos inscritos. E live com a galera do chat. Então, toda segunda, a galera manda um relato, quase toda segunda, porque estamos com falta de relatos. E aí, quando a galera manda, eu faço o relato de segunda-feira aqui, a partir das 20 horas, e a gente faz aquele react do relato e ficamos trocando uma ideia aqui. Eu fico trocando uma ideia com a galera do chat, que é muito bacana. Nosso chat é maravilhoso. Beleza? Então, mande seus relatos, pode ser qualquer tipo de relato. Você viu o espírito, você não viu o espírito, você viu alguma coisa estranha, viu um lobisomem, qualquer coisa, viu um OVNI, manda seu relato. Testemunho de milagre, manda aí também, que é legal. Tem uns testemunhos bacana, manda, certo? Aqui na descrição tá o endereço certinho como mandar seu relato. Você pode mandar por vídeo ou por áudio, tá bom? O que mais que eu posso falar aqui? Nossa loja de caneca, www.lojacafofodoblack.com.br, as melhores canecas para você. Cola lá no site, link na descrição, conhece a nossa loja lá. E mais para frente vai começar a rolar camisetas também, que vai ser bacana. Já estou estudando os modelos aí para lançar umas camisetas aqui do canal, tá bom? Dá um salve para todo mundo aqui que está chegando no chat. Beleza? Rita, Valéria, Priscila, Amara, a Lili Mizan. Eu não sei pronunciar isso. Vou falar Lili. É Lili? É isso? Depois me corrige aí. Grande Claudinha, minha moderadora. Gustavão, você é louco, papai? Vai chover. O homem voltou. O homem voltou. Ju Bueno. Beleza, Leonardo. E a galera tá chegando, né? Estamos chegando aí na área. Bora todo mundo, vamos resenhar. Porque vocês gostam de resenha, né? Vamos bater aquele papo da hora. E nossa convidada de hoje, grande Moana, virou minha parceira. Vamos saber o que é origem estelar. Vamos falar sobre origem estelar e outras coisas também. Tudo sobre espiritualidade. Moana é uma pessoa que já passou por muitas coisas. Então, ela vai contar um pouco da história dela aqui. Boa noite, Helena. Também. Toda a galera que está chegando, muito obrigado, vocês. E vamos chegar mais gente. Dani, salve, Dani. Vamos chegar mais gente, compartilha essa live, certo? Dedo no like para ajudar para o vídeo criar relevância, tá bom? E quem tiver sugestões, gente, é o seguinte, quem tiver sugestões de convidado, é só entrar lá no Insta do Cafofo, @Cafofo do Black. Vai lá no Insta, manda um direct com o convidado que você quer ver aqui, tá bom? Manda lá, que é sempre bom. Se tem uma sugestão de convidado, é só mandar. O Leonardo falou que tá travando. Tá travando a minha ou tá travando a dele? Galera, dá um help aí para mim, para eu saber o que tá travando, tá bom? E eu vou chamar a Moana aqui já para a gente trocar uma ideia, certo? Dá um help aí, alguém rapidinho, para saber se está tudo em ordem a live. Se está tudo ok. O meu vídeo está travando? Eita, deixa eu ver.
A minha imagem tá travando. Minha imagem tá travando. Tá travando muito, gente? Deixa eu dar um F5 aqui, vamos ver. E aí, gente, dá uma olhada aí se melhorou. Problemas de internet, né? Grande Hilda. Dá uma olhada aí, gente, se tá travando ainda, como que tá. Que para mim tá normal. E agora? Que eu dei um F5 aqui. Travando ainda? Então é o seguinte, gente, eu vou dar um reboot aqui. Não saiam da live, tá bom? Vou dar um reboot aqui. Não saiu da live, já volto.
Voltando. Vamos ver se agora vai rolar, gente. Então, bora. Vou chamar a Moana aqui, que já demorou demais. Isso aí é o demônio da net. Vamos embora. Eu não sei por que tá travando assim. Ah, eu tô vendo aqui na... Eu acho que não tá travando. Vamos lá, vamos embora. Tá travando mesmo, eu tô vendo aqui no meu. Nossa, que estranho, mano. Que estranho. Eu já resetei essa... Vambora. Tá travando mesmo. Gente, que estranho. E aí, Mo? Boa noite! Beleza? Beleza, e você? Tô bem. Só esse Dando negócio uma da travada, internet, né? falou que tá travando. E aí Mas agora, eu dei uma resetada no meu aparelho aqui para ver se a internet fica normal. Estranho. agora eu tô achando que tá melhor. É. Tô achando. Eu não tô travando, não. Boa noite, Ju! Boa noite, gente! Tudo bom com vocês? Rita, eu vou ficar comportada hoje, Rita. Ela tá comportada hoje, hein? Então, eu acho que o seu não tá travando, é o meu. Não, o meu tá de boa. Mas eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? De vez em quando você dá uma. Dou uma gaguejada. Não, só uma mexida, o som tá bom. Boa Caramba, noite, Nath. que estranho, mano. Estranho. Estranho Pois mesmo. é. Ei, Leozinho. Aí, o meu tá ok. Tá, né? É, Eu tô vendo o vídeo aqui. Ele para e volta. mas o Igual som chega. o som tá chegando? Tá. Ei, Priscila. Ó, meus alunos estão todos aí. Mara, todo mundo aí. Então, vamos embora sim. Vamos embora sim, né? Senão a gente não faz. É. Ô, Nath, eu já andei pelas bandas de Ouro Preto, Minas Gerais, Festival de Teatro em Ouro Preto. Aham, você tava lá? Boa noite, Cláudia. Ô, Nath, se você tava lá, o que aconteceu em Ouro Preto, fica em Ouro Preto, viu? Da hora. Mó, então, para a gente começar nossa live aí, luxo, fala um pouco de você aí, se apresenta para a galera, quem é a Moana Então, e como começou nessa jornada aí, né? Da espiritualidade, do despertar. sim. Então, meu nome é Moana, né? De nascimento, muita gente pergunta se é um nome de iniciação, não. Meu pai e a minha mãe que tiveram essa brilhante ideia. Já sofri bullying até por causa disso. Agora não, agora eu virei princesa, né, Semente? Agora tá princesa. Agora tá tudo certo. Eu sou mineira do interior de Minas, morei muito tempo em Belo Horizonte e fui lá para as bandas de Ouro Preto. Sempre tive muito envolvido com a arte, muito envolvida com a arte. A minha família, por parte de pai, é uma família que sempre esteve envolvida nesse meio artístico. Sempre gostei muito, fiz teatro, já passei muito por aí. E a família da minha mãe era, o meu avô era um bandista, então assim, a espiritualidade sempre esteve presente ali, né? E essas duas coisas sempre andaram muito, muito próximas na minha vida. Com 17 anos, mais ou menos, acho que 17 anos,
Eu sempre fui uma criança estranha, sabe, Semente? Sempre fui uma criança estranha. Se fizesse aquele joguinho de esconder uma coisa para a criança escolher, eu sempre acertava. 90, Ixi. 100% das vezes eu acertava. Eu tinha uma mentora espiritual, ainda tem, na verdade, ela ainda está comigo. Desde pequena. Ela veio para mim, pequena, criança, éramos duas crianças, como um amiguinho imaginário, né? Que muita criança tem, só que não foi embora, tá aí até hoje. Ela não é assim tão próxima quanto ela já foi na infância, mas ainda está aqui. Sempre teve muito dessa magia na minha vida, mas eu não sabia o que era, até porque na minha família ser médium é normal. Então, se eu falasse que eu sonhei, que eu vi, que eu conversei, a minha avó, meu avô, a minha mãe falavam, ela é médium, todo mundo, sabe? Na minha família todo mundo tem um pouco disso, dessa bruxice. Então, eu só fui descobrir o que tinha de diferente já na adolescência. Porque ali na primeira infância, principalmente até os 6, 7 anos, hoje eu percebo que eu nem sabia qual era a diferença. Muitas vezes eu não sabia qual era a diferença entre o que era real, né? O que aqui, planeta Terra, e o que era sutil. Porque era tudo tão junto, misturado, assim, ao mesmo tempo, que muita coisa que eu achava que eu tinha vivido, na verdade, eu tinha experimentado em outra dimensão. E eu só percebi isso na adolescência. Que eu fui percebendo o tanto que eu era estranha. Ó, estão falando que seu áudio está normal, mas você continua travando. Então, sei lá, que eu não imagino que seja, porque eu sei que quando começa a travar a internet, eu tenho que dar um reboot no aparelho, aí ele volta. Mas eu já fiz, pode ser a plataforma, né? Também que eu tô usando. Pode ser. Hoje ela deve estar bichada. Mas se o áudio tá bom, é o que interessa. Eu te escutando, tô normal. Onde é que eu tava? Na adolescência, né? Na Isso. adolescência que eu descobri que eu era esquisita, que eu era estranha, que eu era. Hoje eu percebo que eu só era diferente, né? Eu que me colocava nesse outro lugar aí. Mas diferente da maioria, eu sempre fui. Talvez se você diminuir a qualidade do seu vídeo, melhora, será? Então, mas ele já tá em 720. Se eu abaixar, a imagem vai ficar zoada. Então, gente, é o que tem para hoje, né? Vamos assim mesmo. E aí, É o demônio da live. Isso. Deixa, tá tudo certo. Deixa Tonhão em paz. Isso. Onde é que eu tava? Já esqueci o que eu tava falando. Tava falando de onde é que vem essa espiritualidade, essa Isso, loucura, né? ser pequena e falou Isso. do sol. Aí, adolescente, eu percebi que tinha uma coisa diferente e aí eu comecei a negar isso com todas as forças do meu coração. Porque ninguém quer ser diferente. Porque a gente quer ser aceito. Porque a gente quer caber num lugar que querem colocar a gente, né? E a gente se aperta para fazer parte, para caber, para ser aceito. E assim eu fiz. Neguei tudo. Comecei a sair para farra e Ouro Preto, né? E outros esquemas. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo intuitivamente fechado o excesso, vamos dizer assim, né? Eu continuava tendo algumas visões, alguns paranauê. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente estava indo para uma festa com um monte de amigo, aquelas coisas de adolescente, devia ter 16, 17 anos. Eu estava na casa de uma amiga minha, esperando os meninos para virem buscar a gente, né? E aí deu a hora, o carro chegou, a gente estava saindo, eu falei, a gente não vai. Ah, a gente vai, o que é isso? Como assim que a gente vai? O gatinho tá lá esperando. Eu falei, não, a gente não vai. A gente não vai, você não entra nesse carro de jeito nenhum, você vai ficar aqui comigo. E criei briga com a amiga. Eita. Eles foram e a gente ficou.
Passou-se uns 40 minutos, mais ou menos, ela tinha um prato bem grande, o irmão dela foi, inclusive. Eu não consegui prender todo mundo, né? Só não consegui segurar ela. Tinha um prato de prata muito grande na casa dela, o prato caiu e fez assim, ó, dobrou no meio. Eu falei, aconteceu alguma coisa com os meninos. O carro capotou, não morreu ninguém, mas machucaram um bocado, o carro deu perda total e a gente já tá dentro desse carro. Certo. Então, sempre tive umas coisas assim, mesmo não igual, não sendo igual hoje, que eu percebo muito mais e eu sei lidar com essa energia, em momento nenhum eu fiquei sem esse um sexto sentido, uma coisa diferente, por mais que tivesse fechado, sabe? Mas desde pequena, como você está falando, você sempre teve os Paranoé, certo? Certo. Mas você já via algumas coisas ou era mais no sexto sentido mesmo, de percepção? Quando eu era bem pequena, até os 6 anos, eu via. Eu via, inclusive, as outras realidades. Eu via fadas, eu via. Eu ficava parada olhando assim e eu via, sabe? Eu nem sei falar, eu nem sabia falar o que eu via e eu achava que todo mundo via, que não era só eu. E Certo. como eu tive uma família que é muito aberta, né? Por um lado, a maioria é artista, no outro, a maioria é espiritualizada. Então, eu acho que isso não chamava muito a atenção deles. Era só mais uma pessoa que sabia da existência do mundo, dos mundos, né? Então, nunca foi assim uma coisa muito nem valorizada, nem. Era normal. Teve uma vez que eu estava na esquina, eu tenho muito parente que tem. É lógico que a maioria não faz o que eu fiz, que é esse percurso de estudos pelo caminho espiritual, né? Mas eles são tudo bruxo. Eles talvez não estejam tão trabalhados quanto eu, mas a minha família é cheia de bruxo. Ah, então por isso que quando começou as manifestações no seu caso, a galera nem se abalou, né? Então, era o meu avô, a minha avó, a minha mãe, os meus primos, todo mundo ia a centro espírita, sabe? Não era uma coisa totalmente desconhecida. Eu tive a sorte de não ser tolhida nesse sentido, sabe? De, Certo. de poder me expressar. E eu só não busquei mais coisas antes porque eu não quis. Porque se eu quisesse, eu teria tido apoio. Eu hoje, a vertente mais forte, assim, que brilha no meu coração é o taoísmo, né? Eu estudo de tudo, vejo de tudo, me enfio em tudo, mas o taoísmo fala muito forte no meu coração. Quem trouxe isso para mim foi meu pai. O primeiro taoísta que eu conheci foi o meu pai. Então, assim, neste sentido, foi muito tranquilo. Da hora. Porque assim, ó, geralmente a galera, do que eu vejo aí, né? Do que eu já conversei aqui também, a galera que já passou, sempre começa as manifestações, né? A espiritualidade começa a dar aqueles primeiros indícios e o pessoal é de uma religião. E aí começa a dar problema. Exato. Então vamos dizer que você deu sorte, né? De cair numa família mais tranquila. Super sorte. Hoje em dia, mesmo quem não acredita nas coisas que eu acredito, né, da minha família, não vê as coisas da forma que eu vejo, leva de boa, acha graça, tal, mas ninguém desrespeita, sabe? Eu tive sorte com a minha família, assim. A minha família é uma família acolhedora, uma família que respeita, a gente não precisa de caixas muito apertadas, sabe? A gente é como é. Da hora, da hora. E eu acho que isso é muito importante pro desenvolvimento, né, amor? Não deixa travas. Sim, sim. As travas que eu encontrei no caminho, e foram muitas, eram minhas. Eram minhas. Eu achava que eu tinha que caber. Eu achava que eu tinha que ser igual. Eu achava que eu tinha que pertencer, sabe? Mas era uma coisa muito mais minha. Tanto que quando eu resolvi
falar que eu vim a público, nem foi muito novidade para ninguém. Ninguém falou, acho que já esperavam. Da hora. Eu acho que assim é mais tranquilo, né, meu? Porra. Nesse sentido, sim, tiveram outras, né? Teve uma fase, eu tenho uma filha de 19 anos, 18, vai fazer 19. E teve uma fase que ela morria de vergonha. Você pode falar o que você quiser, mas você não fala de ET. Sério mesmo? Sério, mas agora ela tá com 18 anos, já amadureceu, acha massa, vai na onda, pede ajuda do ZT, agora já tá tudo certo. Mas teve uma época que ela foi bem um freio na minha vida. Caraca. Então, mas continuando, depois dessa sua passagem pequena aí, essas intuições, né, que você sempre teve, aconteceu mais coisas assim diferentes? Aconteceu, né? Eu manifestações? Sim, de manifestações sempre. Mas o que aconteceu, coisas assim muito engraçadas que aconteceram, foi que eu fui experimentar. Tem até a ver com a pergunta que a Nath fez, se eu frequentei alguma religião. Eu já fui em tudo que vocês puderem imaginar. E que falar que existe, eu fui pelo menos uma vez ver como é que é. Eu já fui centro espírita, eu já fui de Brahma, mesa banca, candomblé. Eu não estudei, não entrei, não cheguei a fundo, mas que eu fui uma vez perceber essas energias, eu fui. Eu já fui igreja adventista, já fui igreja metodista, já fui. A bicha é rodada. Gente, teve uma vez que eu fui numa igreja, Deus é amor. Já fugi da igreja que eles queriam me exorcizar. Eu vou contar a primeira vez que eu fui, né? Aí eu entrei com um amigo meu. A gente passou na porta, tava tendo um culto, um barulho, uma energia. A gente olhou um pro outro assim, vamos. Entramos. Eles estavam fazendo tipo uma ola. E a gente chegou atrás, no último lugar da igreja, a gente chegou na hora que eles estavam fazendo. E a gente não fez, porque eu não sabia que ia fazer. Sabia? Eu falei, a gente pegou tudo agora, vamos aqui. Nossa, e aí? Deu nada. Nós saímos correndo, mas deu nada. A outra vez a gente estava vindo de uma festa no interior de Minas, um lugar que chama Pará de Minas, que tem umas festas. Tinha, agora não sei mais, né? Que agora eu sou velha. Mas tinha umas festas muito massa. E aí a gente passou, estava tendo uma vigília, a gente já tinha tomado umas outras cocitas más, né? E aí a gente passou, estava tendo uma vigília. E aí a gente riu na porta, passando na igreja, e viu a luz acesa. Aí a gente parou e deu uma olhadinha lá para dentro. Nossa, mas foi na hora. Sei que eles viram na gente, deve ser a bruxa, né? Pega para exorcizar. Pega para exorcizar é demais, hein? Gente. E exorcizar, gente, não sei se eles conseguissem pegar o que ia acontecer. Mas, assim, de fenômenos, deixa eu ver o que aconteceu. Já aconteceu tanta coisa. Minha avó perdia a caixinha de costura. Eu corri, nós corremos, tá doido? A minha avó perdia a caixinha de costura e falava comigo assim, amor, onde é que tá a caixinha de costura? Eu via, dentro do armário, tal gaveta, tal lugar. Eu teve uma vez que o meu tio sumiu, tomou uns gorós, sumiu, desapareceu. Ficou todo mundo enlouquecido. Cadê fulano? Que eu não posso falar quem é o tio, né? Que senão você sabe, né? Cadê fulano? Onde é que tá? E eu fechava o olho assim. Tá em tal lugar assim, sentado em tal mesa. Hoje eu não vejo igual eu via nessa época, não. Vejo menos. Tenho menos. Eu até algumas vezes tenho, mas já foi muito mais forte. Sério? Sério. Já foi muito mais forte. Até uns 10, 11 anos, assim, mais ou menos, eu acho que era mais forte. E você nunca teve medo, assim? Tive, muito. Tive pânico, já tive pavor. Não, porque quando a gente é mais novo é complicado, né? Sabe o que acontece? Eu fui abduzida. Só que eu não sabia o que era. Tá. Eu acordava, isso deve ter sido... Aqui eu tenho memória até uns 7, 8 anos. Então, eu tinha a noite toda um sonho, como se eu estivesse dentro de um elevador, mas que fizesse o elevador fazia todos os... Não era um elevador reto. Hoje eu sei que aquilo era um buraco de minhoca, né? Que ligam as dimensões.
que é o trajeto que a gente faz para ligar as dimensões. Só que na época eu só sabia que. E de repente fazia. Eu sentia um vácuo no corpo, sabe? E eu acordava passando super mal, ia para a escola passando mal. E eu tinha pânico. Se falasse comigo de ET, eu entrava em desespero. Eu não queria de jeito nenhum saber. Quando eu casei com o Walter, que é meu companheiro, ele era apaixonado por extraterrestre, ficava assistindo vídeo de extraterrestre. Eu só falava assim: não, eu sei que existe, mas eu não quero saber. Eu tinha pavor. Não era medo, não. Assim, eu acho que até uns 16 anos, quando eu vi, a primeira vez que eu vi de verdade, assim, incrível como está travando. Ah, tudo certo, Cláudia. A gente vai empurrando, a gente vai empurrando. Não sei realmente o que está acontecendo. Não sei. Não, mas se vocês estão vendo a Moana Belê, bem aí, é o que interessa. É que eu sou mais bonita, né? É melhor olhar para mim do que deixa para lá. Fica olhando para mim. Mas a imagem está travando, né? A minha voz está saindo normal, acho que é isso, né? É a imagem que está travando. Para mim está normal a sua voz. Não, Claudinha, então beleza, isso é só eu. Tá tudo certo. Então, Mona, antes de você continuar, você me deve um relato, hein? Te devo, cara, te devo um relato. Vou fazer. Mas olha o tanto de relato aqui, faz um corte. Não, relato seu da segunda-feira, lição de casa, segunda-feira agora, relato da Moana. Tá bom, vou fazer. E aí continuando aí o lance Aí eu tava deitada, eu tava na praia, eu tinha medo, tinha muito medo ainda, mas era pânico. Se eu visse foto dos cabeçudinhos, eu chegava a fazer assim, sabe? Era uma coisa assim que me incomodava mesmo. Eu tava deitada, eu tava na praia, na Bahia, fui passar férias. E aí saía com a galera e tal, aquele tanto de gente deitado na praia, luau, não sei o quê. Não tinha tomado nada, né? A primeira coisa que me perguntaram quando eu falei isso foi: o que você tinha tomado? Não tinha tomado nada. E vi uma nave deitada, eu estava deitada, né, olhando para cima, e vi uma nave. Certo. E senti a energia, senti uma coisa diferente, mas era uma coisa muito boa. Era uma coisa de amor, sabe? Nesse momento, eu não vou te falar que eu perdi o medo, mas eu abri o coração para de repente entender o que era isso, sabe? Então, Quem era. Deve ter amenizado o medo, né? Exato, deu uma equilibrada no pânico que eu tinha. Mas mesmo assim, eu estava lá com 16, 17 anos, eu estava querendo saber disso. Eu queria beijar na boca, dançar no trio elétrico, eu queria. Rolê, né? Queria para. Exato. Esquenta, papai. Exato. E fui. Fiz tudo que um adolescente tem direito de fazer, eu fiz, viu, gente? Então, deixa seus adolescentes viver, não fica falando que não vai dar certo, não, porque se eu cheguei. Ó, eu posso falar para você que nessa vida eu aproveitei, hein? Então, mas não é isso que a gente veio fazer aqui? Não, é isso. Não é isso que a gente É só veio você fazer ter aqui? cabeça boa, né? Para não fazer umas besteiras aí, porque senão azeda para você mesmo. E o resto vai pra galera. Oxi. Mas até umas besteiras dá para fazer também, Semente. É fazendo merda que a gente aduba a vida, sabe? Ah, mas tem umas besteiras que é muito. Tem umas que as besteiras Mas pesadas. então, é porque a gente tem a idade certa para besteira certa. São coisas. Eu não quero de novo ter 16, 17 anos. Foi muito bom lá, tá ótimo. Vai, deu. Não, isso que você falou é muito louco. Outro dia um amigo meu falou assim, Semente, imagina se você voltando para os anos 90 com a consciência de hoje. Eu falei, Deus me livre. Mas eu não ia ter aproveitado nada. Não ia ter Deus me vivido livre. nada. Eu falei, você é louco. Ele falou, mano, imagina a gente viver tudo que a gente já viveu, você voltou.
sem nada, tipo assim, as coisas que você sabe que vai acontecer ainda na vida, né? De internet, celular, vai acontecer e você vivendo naquela época. E novo ainda, e novo, você fala, não, passa tudo de novo. Você tá Não, doido. Não, não, obrigado. não vou querer também, não. Tá bom, tá muito bom do jeito que tá, foi muito bom do jeito que foi, né? E tá ótimo. E aí, o que, que aconteceu aos 16, 17, 18 anos, né? Eu neguei completamente toda a espiritualidade, não queria saber daquilo, não queria essa responsabilidade, não queria me envolver, não Mas queria. também é muito nova, né, meu? Você não acha, amor? Sim, sim, mas era muito forte, Semente. Era muito forte. Mas tudo bem, tá tudo certo. Foi como tinha que ser, né? Porque a experiência que eu tenho também para chegar aqui é muito legal. E sabe o que acontecia nessa idade? Eu via as amigas grávidas. Aí eu Ixi, é? falava com a amiga assim, você vai engravidar, que era a época que as adolescentes, né, ficavam grávidas e tal. Aí eu falava com a amiga, você vai engravidar. Aí elas começaram a falar que eu jogava praga, mas não era, eu Já vi. tava vendo, tava vendo. Mas nesse caso aí, você via, elas já estavam, ou vocês via que ia ficar? As duas coisas. As duas coisas. Eu via que ia ficar e via quando tava. Teve uma que brigou comigo. Eu olhei para ela assim e falei, fulana, você tá grávida? Ela ficou brava, foi embora. 2 meses depois ela voltou. Ai, ai, Moana, atualmente você frequenta alguma religião? Como trabalho com espiritualidade? Não frequento nenhuma religião. Não gosto de nada que fale para mim o que eu tenha que fazer, como eu tenho, nada nem ninguém. Como eu tenho que fazer, que fica ditando ordem, e a maioria das religiões, elas trazem isso, né? Elas trazem Hum. algum tipo de limitação. É lógico que a gente tem algumas limitações em alguns momentos que a gente vai fazer coisas diferentes, rituais, alguma coisa especial. Mas é uma escolha e não uma imposição. E eu não achei ainda nada além do taoísmo, além dessa e dos extraterrestres, né, que deixam a gente completamente livre para ser quem a gente quiser ser, fazer o que a gente quiser fazer. Então a resposta não tenho nenhuma religião específica. Eu sou do baile todo. Isso aí. E o amor, explica pra galera quem não manja do taoísmo o que que é. Né, O taoísmo ele está ali meio que de mão dada com o budismo, né? Hum. É uma religião oriental, sabe aquele símbolozinho do yin, do yang, né? Sim, Aquele sim. que se complementam. É uma religião que fala muito, trabalha muito com luz e sombra, com a aceitação das sombras, com a aceitação de que não somos perfeitos e nem estamos aqui para entregar a perfeição. Observação da natureza, dos ciclos da natureza, é um xamanismo, né? É como um xamanismo ancestral. O taoísmo ele tem várias vertentes. A que eu sigo é mais raiz, é essa sim, mais xamânica, ritual, mais nessa pegada. Mas tem várias, tem como o budismo também, tem várias vertentes, o taoísmo tem várias vertentes. Mas é uma religião chinesa, vem dos povos do Oriente. Ah, legal. É diferente também, né? É super. Porque ele prega justamente essa liberdade de existência, sabe? É, uma, não tem o casamento, assim, a gente não acredita em casamento como uma instituição que junta ali duas pessoas e acabou, sabe? A gente, Hum. a gente acha que a coisa pode ser um pouquinho mais livre. É, a gente trabalha muito com alquimia interna, com os elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Então, essa é a minha origem, assim, quando eu comecei a expandir, a entender, porque para mim espiritualidade era umbanda e espiritismo. E as outras que eu não gostava. Tinha espiritismo, né, que é a umbanda também, e tinha as outras que eu não gostava, que eu fui em tudo, né, como eu falei. E aí eu conheci o taoísmo.
E aí eu me tornei xamã, fui iniciada. Essa técnica que eu uso, que é a técnica de hiperconsciência, a primeira vez que eu tive contato com ela foi através do taoísmo. Uma religião que tem monges, que formam monges. Eu quase estudei para monge, quase. Sério? Bati na trave, mas aí eu percebi, assim, eu entendi por que os monges não casam, a maioria, né? Não é que seja proibido, mas a maioria não casa. Cara, você conciliar a vida espiritual com casa, família, filho, Não, marido, não dá, né? não dá. É trampo. E aí quer dizer, era uma escolha que eu já tinha feito, né? Eu já tenho filho. Filho a gente não desescolhe, né? É, não tem como. Ah, vou escolher esse aqui, tá, beleza? O Nath, eu tinha assim, brincadeira, né, dentro do mosteiro, eu falava que era a Monga Moana, eram os monges e a Monga. Monga Moana, pô. Mas o que mais que a gente estava falando, Semente? Já perdi aqui o raciocínio. Você sabe que a coisa vai e a coisa volta, né? A coisa vai, a coisa volta. Não, eu pedi para você explicar do taoísmo, né? Aí você estava falando. Aí o Yin e o Yang, que é interessante a gente falar, né? Que ele tem preto e branco, dentro do preto tem o branco, dentro do branco tem o preto. É justamente isso, nada é só luz, nem nada é só sombra, né? Tudo é luz e sombra. A gente coexiste o tempo todo. A gente tem momentos de grande expansão de consciência, iluminação, e a gente tem momentos de recolhimento e de entrar e ver o que tá errado ali para poder soltar, né? E quando que você percebeu, Moana, que você já estava inserida mesmo na espiritualidade? Sabe quando Quando eu percebi sabe quando o você fala assim, bagulho nossa, ficou louco, é, quando eu percebi, quando os arcturianos chegaram, que são seres, né, são extraterrestres, que eu tinha medo, que eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto. Eu via, por exemplo, eu via animal de poder das pessoas, eu via, sempre via, não, vejo, né? Vejo a aura, sei ler a energia, mas eu nunca tinha visto um extraterrestre. Quando a gente chega ali na pandemia, naquele começo lá que todo mundo apavorou e que a gente não sabia, apavoraram a gente, na verdade, né? E a gente ficou naquela situação, eu parei de atender. Fechou tudo, né? Todo mundo parou, não fui só eu. Fechou tudo. E eu moro na Bahia, né? Aí eu falei, bom, tem mais o que fazer, não tem como eu lutar contra isso, vou deitar na rede. E assim eu fiz. Achei que ia ter paz. Aí ficava vindo uma voz lá do além, assim, ó. Tempo e espaço é limitação humana. Vamos trabalhar. Tempo e espaço é limitação humana. Vamos trabalhar. E eu falava, caraca, o que é isso? que é isso, né? Tempo, porque muitas vezes, eu não sei para os outros povo aí, mas muitas vezes as mensagens para mim não são totalmente claras. A mensagem era tempo e espaço é uma limitação humana, vamos trabalhar. Eu podia interpretar isso do jeito que eu quiser. Sim. Ou nem interpretar, né? Não entender nada. Né? Por isso que eu falo, vamos ficar atento aos sinais. Daí, nesse mesmo dia, eu fiquei com isso na cabeça, falei, tá, mas e aí? O que eu faço com isso? Eu já entendi que vocês estão falando comigo, eu já entendi que é uma mensagem que a gente também precisa falar claramente para esse povo, porque muita coisa também eles não entendem direito, não. Eu já entendi essa parte, agora eu preciso entender quem está falando, o que está falando e o que está querendo, porque senão fica difícil. Certo. Nesse mesmo dia, isso era de tardinha, assim, de tarde, final de tarde, aí me organizamos, tal, fui dormir. Eu estava sentindo a maioria, a rede da Mó é a nave, isso mesmo, eu lá na minha nave. Na minha família tem muito caso de hipertiroidismo. E eu estava sentindo um incômodo, assim, na garganta. Eu engolia e sentia, isso é bem sintoma de hipertiroidismo, né? Só que estava tudo fechado. Eu deixei para sentir isso justamente na semana que a gente entrou na pandemia. Aí falei, cara, então tá, vocês estão aí? Eu tô precisando de uma ajudinha aqui. Tem isso aqui, ó, que tá incomodando, que eu não sei se realmente é ou não é. Não tô podendo ir no médico agora, tava tudo fechado, era daquele começo que fechou tudo.
Eu tô precisando de ajuda. Meu filho, fui dormir. Eu falo que o meu corpo faz o vrum vrum. Parece que eu tô Certo. dentro de um faz balança meu. E parecia que eu estava dormindo assim acima da cama. É, eu não via, não me via flutuando. E eu sentia, se eu colocasse a mão, eu sentia. Mas a impressão é que eu estava um pouquinho acima. Foi, aí eu senti, perguntei quem era, eles me deram este nome que eu não conhecia, né? Arcturianos, não conhecia. E eu senti a energia de muito amor. Eu falei, então tá, então vamos embora. Entreguei e dormi. No outro dia, aí eu acordei umas 2 vezes assim no meio da noite, voltava e apagava de novo. Totalmente assim, ó, apagada. Sabe aquela sensação que você dorme bêbado? Sim, Que aí nossa. você volta e apaga de Hum. novo. É mais ou menos isso. Aqui na Bahia tá comemorando São João e tá cheio de fogos, né? As cachorras estão morrendo de medo. Aí, no outro dia eu acordei e parecia que eu tinha uma adaga enfiada no pescoço, assim, ó. Falei, Sério. pô, mas aí piorou, né? O trem ficou muito ruim. Uns 3 dias assim, sentindo. Aí nesses 3 dias eu fui estudar, né? O que era esse tal de arcturiano, de arcturus, de extraterrestre? Tem isso mesmo? Não tem? Porque a minha vertente era o xamanismo, né? Ayahuasca, chão, fogueira, tambor, raiz, né? Eu achava que isso era a única coisa que existia, que eu tinha encontrado o ouro da vida. Aí, 3 dias depois, estava ótimo, estava maravilhoso, não tinha nada, nunca mais senti nada, nem fui no médico, até esqueci, estou lembrando disso agora. E daí eu comecei, os arcturianos são roxinhos, tem de várias cores, não é uma cor só, não. Tem azul, tem lilás, tem roxo, tem amarelo, tem misturado, assim, eles não são de um jeito só. Na verdade, a verdade é que eles são energia. Eles só têm um feixe de luz, eles não têm corpo. Eles se apresentam para a gente com um corpinho de ETzinho, porque é a nossa limitação. Porque pensa bem, se você pela primeira vez na vida você vê só um feixe de luz, você vai achar que é um ser do outro lado que está se comunicando com Não, você, você vai achar que é uma luz. né? Então eles se colocam nessa forma para a gente entender, compreender mais ou menos com o que a gente está falando. Cláudia, você quer ver? Vem fazer uma sessão comigo que eu te levo para ver. Ó, que a Ana mostra mesmo, hein? Aí eu comecei a pesquisar e a estudar e a saber o que era, e vieram outros, né? Aí eu comecei a conhecer as raças e eles começaram a me levar, porque depois dessas raças, a minha expansão de consciência aumentou. Por quê? Porque eu tive mais contato, porque eles são mais poderosos? Não, porque eu estudei. E aí eu dei a oportunidade para expandir a consciência. Eles estavam lá. Se eu não quisesse, era só eu não ter olhado, eu não ter ido. Mas eu Sim. fui, eu abri, eu estudei, eu falei, vem, me entrega tudo que vocês tiverem para entregar. E aí as coisas aconteceram, porque se a gente não se abre, se a gente não se entrega, eles não fazem. Eu falo que a espiritualidade não estupra. Ela só vai até onde você permite, até onde você quer. Não, com certeza. Ninguém é obrigado a nada, né? Sim, sim. E se hoje eu falar assim, não quero mais, eles vão embora, pronto. Ó, dentro disso que você está falando, que já entrou nos arcturianos, né? Eu percebo que vocês têm muito mais contato com seres desse tipo que, vamos dizer, espíritos, né? Não, não, não. Ou é igual os dois, É assim? igual. É igual. Porque tudo é espírito, na verdade, né? Sim, isso. Na Não, mas verdade, eu falei dessa forma só para a gente separar, vamos dizer assim, para sim. a galera entender. Mas, por exemplo,
nos centros espíritas, tá? Nos centros de incorporação, né? Os que trabalham com incorporação. Que vem os preto velhos, que vem as pombagiras, que vem... Muitas vezes, eles são seres de outro planeta, né? Dos arcturianos, pleiadianos, sirianos, enfim. Que estão ali travestidos destes seres que já são aceitos naquele lugar. Entendi. Entendeu? Então, pode ser que seja o preto velho, realmente, né? Pode. Mas também pode ser um ser estelar que está trabalhando ali. E aí veio dessa forma que é, como se falou, mais aceito, né, pela galera. É a nossa limitação. A forma do espírito, tudo é espírito. A forma que o espírito se apresenta fala mais sobre a nossa limitação do que a dele. Entendi. A Nath, ela colocou aqui em cima para você falar um pouco da sua experiência com ayahuasca. Ayahuasca é a rainha, né? É uma maravilhosa. Ela é forte, potente. A primeira vez que eu tinha medo também da ayahuasca. E a primeira vez que eu consagrei, né, como... na verdade, eu fui convidada para ir num ritual com o meu mestre, um dos meus mestres. Ele já guiava, ele é xamã e guia rituais. Então, ele ia guiar esse ritual em determinado lugar. E ele falou comigo, vamos comigo? Falei, uai, vamos, nunca consagrei, vai ser a primeira vez e tal. E é quando a gente vai consagrar, pelo menos assim, eu aprendi, tá? Não sei se é todo mundo que faz igual. Mas eu aprendi assim, a gente faz a consagração sozinho, recebe o trabalho que é para ser feito, então a gente já vai com esse trabalho no corpo. Então a gente vai depurando esse trabalho durante 3, 4 dias, aí a gente chega para fazer, para guiar a roda, né, o ritual. E aí ele fez o trabalho, tomou, consagrou sozinho e tal. E ele falou comigo assim: o trabalho é muito grande. E a rainha pediu para aterrar uma parte em você, tá? Eu não sabia o que era isso. Mas como eu tô pro jogo... Vambora. Já tá lá, né? né? Eu falei, tá. E aí foi ele, né, fazer... Eu sei que eu tava deitada na cama, conversando com o Walter, nós dois, assim, batendo papo. De repente eu falei assim, amor, eu acho que eu vou dormir. Puf, apaguei e eu dormi maravilhosamente bem, não lembrava de nada. No outro dia acordei linda, magnânima, me arrumei, fiz o que tinha que fazer e fomos para esse lugar. Era um lugar distante, a gente ia viajar uma parte do dia para até chegar lá. Fomos. E ele falou assim comigo, você sabe que uma parte do trabalho está aterrada em você, né? Eu falei, você me falou, mas eu não estava sentindo nada. Eu não sentia nada. Então eu achei que era assim, que eu ia ajudar ele a aterrar, que eu ia, não sei, que eu ia colaborar de alguma forma. Entendi. Fomos nós. Chega lá, começa o ritual, todo mundo né? Todo mundo consagra, nananã, eu também. Deitei no chão e tô lá dissolvi semente, virei estrela, fui pro cosmos, feliz da vida. De repente, vem a voz e ele tava lá, guiando o ritual, falando, ele que deu, tal. Eu tava só do ladinho, bonita, enfeitando, né? Aí vem uma voz, assim, parece uma voz do além, e fala comigo assim, agora senta. Cara... agora senta. Aí eu tava deitada, eu falei com ele assim, estão me mandando sentar. Aí ele falou, então senta. Então senta aí logo. E o cara, né, o xamã, que era o dono do local, que convidou a gente, fala comigo assim, Mona, você quer falar alguma coisa? Menino, eu não lembro o que eu falei. Eu sei que eu falei mais de 1 hora, sem parar. Falei.
E aí eu apaixonei com que aquele trem é bom demais. Dá uma expande a consciência da gente, leva a gente para outros lugares, sabe? E foi maravilhoso. Daí agora, depois dessa iniciação, né, que isso acabou sendo uma iniciação, eu também guio rituais de ayahuasca, adoro, sou Olha apaixonada. aí. Eu já contei o meu relato aqui. Eu fiz, iniciei uma vez aí. Foi bacana, hein? Foi bacana, né? Foi bacana. É bacana. Eu vou estar em São Paulo, não sei que dia, que eu já esqueci a agenda, mas vai ter ritual de ayahuasca. Bora lá, né? Já, eu tô vendo? Você tá querendo me levar pro mundo da lua. Simbora! Foguete não tem ré, não. Ó, minha experiência foi boa. Mas a sua experiência, eu queria que você contasse a sua experiência. A minha experiência primeira foi essa. Foi Eu não essa tive mesmo? nada. Eu não tive nada. Eu não tive dor de barriga. Aliás, eu nunca tive. Nunca vomitei, nunca passei por. Porque tem uma galera que passa mal. Eu tenho uma intuição, sabe, depois de tantas vezes. Eu acho que tudo depende da sua entrega, do quanto você está disposto a se desnudar, a se entregar, a soltar o que precisa ser solto. Eu tenho muita facilidade com isso. Eu Hum. olho para a coisa, eu observo, eu sinto, mas eu solto com muita facilidade. Então, o que a ayahuasca me ensinou é que quanto mais você segura aquele problema, aquele defeito, aquela sombra, aquela coisa que você não se orgulha, mais se apanha. Que a gente chama de peia, né? Eu nunca levei. Eu não sei o que acontece, que o povo fala, nossa, meu festim, para mim é só prazer. O, a minha, a minha, quando eu tava no processo foi muito bom, mas eu passei um pouquinho de mal, não muito. A galera falou que eu não passei muito mal, não, mas eu passei um pouquinho. Mas para mim eu senti que ali foi uma limpeza, sabe? Sim, sim, é uma limpeza. O que acontece? A gente guarda memórias nos nossos órgãos. Quando uma planta de poder, como a ayahuasca, entra, ela faz tipo um rotorrooter, vai limpando, vai catando todas aquelas memórias. E aí, se tem muita coisa, se a pessoa ainda não está se trabalhando, se é a primeira vez que a pessoa faz, tá, costuma ser mais difícil, porque aquilo precisa sair, sai por cima ou sai por baixo, né? É. Então, não tem jeito, né? A única coisa que eu achei ruim foi isso. Mas o meu não ainda foi pouco. Porque falou que tem gente que passa mal mesmo, muito mal, né? Tem gente que revira do avesso, né? Eu também nunca tive isso, não. Já vi, mas nunca tive, não. Ah, legal, legal. Agora eu vou fazer uma E pergunta que. a segunda ou terceira, quarta vez, não sei, porque aí já foram várias. Eu comecei a trabalhar com os estelares, né? Com os arcturianos, com os pleiadianos. Eles vêm para os rituais de ayahuasca que a gente faz. Ah, então, agora que eu Eles queria que você vêm. falasse aí da origem. Sua origem estelar. Queria que eu falasse um pouco da origem estelar, para o povo saber o que é a sua origem estelar, né? Vamos lá. A Cláudia está falando que tem medo. Ô, Cláudia, vai com medo mesmo. A gente tem medo mesmo. Eu descobri isso na vida, eu tive tanto medo. E aí, quando eu percebi que eu podia ir com medo mesmo, aí vai com medo mesmo. Então, o que a gente não pode é deixar o medo paralisar a gente, não deixar a gente Olha, ir. e eu escutei muita coisa sobre o tomar. Não é nada de tão louco que o povo fica falando aí. O povo Uhum. viaja muito. Eu também não acho. E quem faz comigo também não tem Não é essas. nada demais. Uhum. Mas E vai quando. de coração aberto, né? Isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Quando você, pelo menos para mim, né? Que eu tava ali no trabalho e eu tava escutando uma música xamânica. Quando bateu a parada, gente, o negócio é louco. É louco. Mas o negócio é louco de bom, não é louco de Era, ruim, não, o que eu tô falando assim, não é né? nada ruim. Mas Sim, assim, é uma coisa, uma energia muito forte. é. É muito forte e é muito bom. É. Bom, vamos falar da origem estelar, né? Para falar da origem estelar, a gente precisa começar a falar em ancestralidade. Quando a gente fala em sua ancestralidade, quando eu falo da sua ancestralidade, o que a gente pensa?
nos meus pais, nos meus avós, nos meus bisavós, tataravós, papapá, né? Essa é a minha ancestralidade. Sim, essa é a sua ancestralidade terrena. Mas e antes disso? Né? Da onde a gente vem? Porque a gente sabe que a Terra não existia, né? Tem várias versões para a Terra ter começado, né? A gente pode falar do Big Bang, a gente pode falar de Deus que construiu, depois descansou, a gente pode falar, que mais? Tem várias, né? Tem várias teorias, a gente nem vai entrar nessas teorias. Eu acredito que tenha sido um amontoado de gente ajudando, de gente não, de seres, né, ajudando, um amontoado de possibilidades acontecendo ao mesmo tempo, em vários momentos diferentes também. Não acho que uma coisa tão rica quanto o planeta Terra, uma única pessoa, uma única explosão, fez. Eu acho que tem vários arquitetos desse mundo, né? Quem são eles? Somos nós, antes de estarmos na Terra. Que a Terra ela não existiu sempre, né? Ela passou a existir, então ela tem que ter começado de algum lugar. Sim. E antes de estar na Terra, onde a gente estava? Como a gente existia? A gente era ET. Tudo que está fora da Terra é extraterrestre, né? A Terra está aqui, eu estou fora, então eu sou extraterrestre. Estou fora da Terra, né? E aí tem várias maneiras de existir, né? É daí que vem a nossa origem estelar. Porque a nossa origem não é humana. A nossa origem é estelar. Eu posso ter sido uma infinidade de raças, né? Inclusive, eu posso estar sendo, porque eu não existo só aqui, eu tenho existências em realidades paralelas, eu tenho fractais que estão em vários lugares. Então, a nossa origem estelar, por exemplo, eu sou dos povos dragões, e tem um monte de dragão aqui também. É uma forma de existir antes de ser humano. Depois a gente pega aquela energia, né, de uma família estelar, com a energia de um humano que já está na Terra, e começa a existir aqui na Terra. Mas antes disso, a gente pode ser pleiadiano, arcturiano, dragão, aviário. Eu não conhecia esse povo todo também não, viu? Não tinha, até 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu não conhecia. Até que eu comecei a ver, eles começaram a se mostrar para mim. E é uma infinidade de formas de existir que a gente não tem nem como medir, como mensurar, sabe? Hoje eu faço uma coisa que chama mapa estelar, que a gente eu vou voltando, eu tenho uma facilidade muito grande de surfar na linha do tempo. Que inclusive é a técnica da hiperconsciência, né, que eu uso. Então, eu pego o nome e data de nascimento da pessoa e eu consigo ir voltando e vendo o que a pessoa foi, aonde ela já esteve, porque a gente faz isso com muita facilidade, a gente faz isso em regressão de vidas passadas, ver quem você foi, aonde você estava, como você agia nas vidas anteriores. Agora, a gente já consegue mapear quem você foi enquanto estava nas estrelas, antes de estar na Terra. É aquela mesma técnica que você fez comigo? É mais bem estruturada um pouco, porque eu entrego um mapa escrito com algumas vivências que estão mais próximas de você nesse momento. Mas aquela técnica é para você ver a sua origem, ver da onde você veio. A primeira vez que você existiu no universo como matéria, aonde você estava, como você era. Aquela foi que a gente fez. Tá. Porque o do mapa estelar é algo que só você faz, né? Sem a pessoa. Isso. Eu pego o nome, endereço, conecto com a energia, faço e depois entrego. Bacana. Qual que você era? Eu esqueci. Eu sou, acho que é um pleiadiano.
Pleiadiano, isso mesmo, é comunicador, né? Os pleiadianos são comunicadores, são faladores, são... Isso. É Agora, bem isso. o que eu gostei demais foi o meu mentor. Então, Ele é o felino. o siriano, que a gente tem os sirianos que são felinos, né? Tipo Thundercats, quem já viu aquele desenho, eles são muito parecidos. Gente, muita coisa do que a gente vê aqui, como desenho, como filme, como mensagem, né? Que é canalizado, é trazido, até para a gente já começar a acostumar. Né? Então, as crianças elas já estão muito mais preparadas, que hoje em dia tem muito mais coisa de ET do que tinha no nosso tempo, né, Semente? Ah, Então, o que tinha no nosso tempo era só filmes de TV. Ninguém ficava falando disso. exato, exato, e ninguém falava assim abertamente. Os ufólogos tinham que se esconder, né? Era tudo muito diferente. Então, as crianças já nascem com essa referência que a gente não tinha. E daqui a pouco, isso que a gente está falando aqui nem vai ser mais novidade, né? Daqui 10 anos, isso aqui não vai ter mais nem público para ouvir isso. Eles já vão estar, sei lá, falando, canalizando mesmo, não sei, mas isso aqui já vai estar fora da... E galera, e a Moana, ela mostra, não que ela mostra, ela te ajuda a ver quem que é e ainda eu falo o nome. Sim, na maioria das vezes, sim. Às vezes eles não falam, não, mas na maioria das vezes, sim. Tem uns que O não meu, gostam. São mais tímidos. não, o meu falou o nome e ainda se mostrou. Eu tenho alguns que se mostram, outros que não. E mentor espiritual, pelo menos para mim, funciona assim. Dependendo do trabalho que você vai fazer, um se aproxima mais. Por exemplo, agora quem está mais perto de mim é um mentor que a galera aí, meus alunos já conhecem, né? Que já estão sabendo que eu conto os Paranauê para eles. É um chinês, é um oriental. Eu não sei falar o nome dele, então eu apelidei ele carinhosamente de Shaolin. 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 Ontem eu estava dormindo e o que acontece? Eu preciso fazer é como se faltasse um pouquinho só para eu estar com todo o alinhamento feito. Quer dizer, o alinhamento básico, né? Depois desse, é lógico que aí vai vir outra coisa, que tem que fazer outra coisa para outra coisa. Sempre assim. Mas tudo bem, a gente vai fazendo. E aí, a gente está trabalhando com a energia do Tantra. Certo. Né? Então, ele veio porque ele é um mestre chinês com experiência em Tantra. Aí os outros se afastam um pouquinho e deixam ele fazer o trabalho que ele tem que fazer. Ó. Ontem eu desdobrei e voltei com isso aqui. Ó. Tava bem mais vermelho, agora tem só uma pintinha. E quando eu acordei, ele estava com o dedo na minha testa. Então, acho que foi um tipo de iniciação. E a segunda vez que isso acontece. Na primeira eu não acreditei que era, não. Achei que tinha sido um bichinho, alguma coisa. Agora aconteceu de novo, né? A gente começa a acreditar. Começa a acreditar. Da hora. E aí, assim, os mentores têm isso. Então, nesse momento, você está com esse mentor, né? Mas pode ser que em outro momento ele se afaste e outro chegue. A gente tem muitos mentores, a gente tem cerca de 28 mentores, os mais comportadinhos, né? Adolescente, eu acho que tem uns 40. Sério? Ah, deve. Para dar conta da pauleira? Mas adultos tem quantos? Em média 28, mas não é fixo. Não é fixo. Depende, porque tem revezamento, eles não trabalham o tempo todo, eles têm especializações. É como aqui. Tudo como aqui. Então, você pensa assim, que você está numa faculdade e você tem vários professores, várias matérias, várias coisas. Só que você não vê essa faculdade. Né? Você não está vendo sala de aula, você não está vendo os livros, você não está vendo, mas você está fazendo dever de casa. Então, quando a gente dorme e a gente desdobra, a gente vai, uma parte da gente, né? Porque a gente, quando a gente desdobra, a gente não tem só uma parte, né? A gente pode, dependendo do conhecimento que a gente tem, a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, quando eu desdobro, quando eu volto com pelo menos 4, 5
imagens do que eu fiz. Eu não faço uma coisa só na noite. Eu dou aula, eu ajudo no umbral, eu faço, sabe? Então, a gente fica com a memória, normalmente a gente fica com as memórias mais agradáveis. Mas a gente faz muita coisa quando a gente dorme, porque a gente entra em hipertempo. Então, o que pra gente são 6 horas de sono, lá é uma eternidade. Então, a gente Entendi. consegue fazer várias coisas durante o sono. O tempo lá corre mais rápido que aqui. Muito mais rápido. Quando a gente entra em hiperconsciência, por exemplo, que é essa técnica, né, que eu uso e que eu dou aula, tem vezes que a pessoa que eu falo assim, então vamos voltar e tal, a pessoa volta e fala, mas já acabou? Aí ela olha de novo, mas já tem 1 hora? Não parece, parece que são 5 minutos, porque a gente vive um pouquinho de como de como o tempo funciona lá em cima. Por exemplo, quem reencarnou aqui, né? Quem reencarnou aqui na Terra, lá em Lemúria, vamos falar, lá no continente lemuriano, quando tudo começou. Está aqui há muitos milhões de anos, mas se a gente for fazer essa conta lá em cima, dá 3 meses, 4 meses. Entendi. Então, é muito diferente. O tempo, a noção de tempo desse calendário gregoriano que a gente tem aqui, não é o tempo que funciona no universo. Louco, hein? Isso é muito louco. Muito louco. É por isso que a gente acessa passado, presente e futuro. Porque o tempo não é linear. O tempo, ele emaranha. Ele é um emaranhado de linhas. Então, por isso que a gente consegue pegar, a gente vai lá, abre o seu registro acástico, pensa assim, pinça aquele tempo que você quer voltar, aquela linha, e aí a gente consegue fazer essa viagem pela linha do tempo, porque não é linear. Porque se fosse, a gente não conseguiria. Ô, Moana, tem uma outra coisa que eu queria que você falasse aqui também, que eu sei que você tem bastante, e a galera gosta muito desse assunto no canal, que é sobre as projeções astrais. Projeções astrais, adoro. Cada projeção, cada mergulho é um flash. Como eu já falei, eu sou muito louca, né? Eu funciono de uma forma diferente da maioria das pessoas. Então, eu consigo fazer a projeção. Eu não tenho aquilo que a maioria das pessoas tem, de se ver, já tive, mas de se ver no corpo, de sair, caminhar. Não. Eu durmo e eu já me vejo no lugar para onde eu vou. Eu não tenho essa etapa que as pessoas têm. Eu projeto acordada. Acredite se quiser. Oxe, como que é isso? Me fale. É assim, ó. Eu fecho os olhos, entro num espaço vazio, entro nesse lugar de calma e tranquilidade que eu ensino na hiperconsciência, e eu consigo, por exemplo, se eu quiser ver, tá explodindo esses fogos, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tem um monte de fogos aqui. Se eu quiser ver como tá, eu consigo acordada, entrar nesse lugar de relaxamento, que é uma meditação profunda, eu consigo ver, olhar assim por cima e voltar. Ah, isso é legal, hein? É bem legal. Bem legal. Mas isso aí, você tem que estar numa Tem, boa prática, né, meu? tem. Não mas é possível. A primeira vez que eu fiz isso foi uma vez que eu fiz uma prática de alquimia interna. A gente faz muita respiração, muita meditação ativa, muita movimentação de energia. A gente faz conexão de céu e terra, de todas essas energias. Quem dá aula é o Walter. Mas dessa vez não foi com ele. Foi a primeira prática que eu fiz com um mestre também de yoga, que dá aula disso. O Walter foi com quem o Walter formou e tal, fez toda a formação. Aí a gente estava fazendo um exercício que a gente faz 36 respirações em cada ponto, em pontos específicos do corpo. Eu não sei de cor, lógico, porque eu sou aluna. O Walter que sabe esses pontos todos de cor, porque são muitos pontos. Então você vai respirando. De repente eu senti que eu não precisava mais respirar para ficar viva.
Só que não é que eu não precisava, é que eu estava num estado de relaxamento tão grande que a respiração que você usa é mínima. Isso é treino monástico, né? Poucas pessoas chegam a isso. Então, você entra num estado tão profundo e o batimento cardíaco desacelera a tal ponto que você precisa de muito pouco ar para ficar vivo. Então, não tem aquele... No começo a gente vai assim, depois é como se fizesse, não sei, é uma coisa. E nesse momento eu desdobrei conscientemente. Foi a primeira vez que eu saí do corpo e desdobrei conscientemente. Então, eu estava vendo, estava respirando, estava acordada e estava em cima. E nas suas projeções, o que rola mais? Trabalho. Pode perguntar aí, quem tiver aí, pode contar aí quantas vezes já sonhou com a Moana dando aula. Quantas vezes já foi estudar? Nossa, Moana, sonhei que eu estava dando, que eu estava tendo aula. Aí a gente tem aula, toda terça-feira a gente tem aula. Quarta e quinta-feira todo mundo sonha de novo que estava tendo aula. Da hora. Vou para o umbral, trabalho muito no umbral, gosto de trabalhar no umbral, tenho prazer, entro e saio com prazer daquele lugar, porque eu sei que a gente ajuda muito. Tem uma galera muito foda que está aqui, uma turma de alquimista avançado, que a gente faz também uns trabalhos muito legais juntos em desdobramento. E é o que eu mais faço, trabalhar. Trabalhar. Já aconteceu, faço resgate. A gente tem umas naves massa, né? A gente entra, me vejo na nave, vejo a gente entrando, eu tenho um carrão grandão também, tem umas coisas muito legais. Mas é sempre trabalho. Eu já sonhei com umas pessoas, já sonhei com o Tonhão, né? A gente desdobra com o Tonhão, mas há muito tempo atrás, Agora, eu não sei se eu não tenho a memória que eles apagam, tá? Muita coisa eles apagam até por proteção. É muita coisa que não é bom a gente saber para não contar. Muita coisa que não é bom a gente trazer a memória para o corpo físico, porque é muito pesado. E se eu trago essa memória, eu trago a toxina dessa memória e fica no meu corpo, fica no meu campo vibracional. Então, muita coisa eles apagam muito. Eles apagam pelo menos 60% da minha memória, eu tenho certeza. Caramba. Só que já falei que esse trem de abduzir as crianças está deixando as crianças traumatizadas. Porque eles não estão fazendo, eles apagam a memória, apaga nada. Tanto de gente que eu atendo que tem trauma porque foi abduzido, você não tem noção. Mas aí é ruim, né, criança, né? Então, já falei lá, mas o que acontece, gente? Não tem só gente boa lá em cima, né? A gente sabe que a gente não tem só ser de luz, nem lá em cima, nem aqui embaixo, né? A maioria das existências ainda experimenta a dualidade. Ainda experimenta bem, mal, certo, errado, né? Então, os seres que têm boa intenção no coração, eles normalmente só abduzem a criança se ela fez um acordo com eles antes. Tá. Mas os outros, que a gente tem de tudo nessa vida, eles fazem o acordo com a criança da seguinte forma. Atendi 3 pessoas assim nos últimos 2 ou 3 meses. Que assim, quando chega uma cambada de gente com o mesmo problema, agora é clone. Que eu tô atendendo de gente clonada é uma coisa assim que você não acredita. Aí vem aquele monte de gente clonada. Mas vamos falar primeiro da abdução. O que acontece? A criança tá lá assistindo, sei lá, uma televisão e quer aquele brinquedo, que o sistema já tá todo organizado para que essas coisas aconteçam, né? Tá. Aí aparece lá um bichinho fofinho lá, né? A galinha pintadinha, aparece em holografia para a criança e fala lá com a criança: olha, se você fizer isso assim, deixar eu fazer umas coisas com você, eu vou vir sempre te visitar, você vai poder ficar aqui brincando com a nananã. E a criança não sabe o que está fazendo e fala: tá, pronto, fez o contrato. E aí vai ser abduzida.
Mas aí ela teve a permissão, né? Mesmo uma permissão Então, mas não é. inocente, mas teve, né? Mas não, tá, não é legal isso, né? A gente Oh, sabe, mas tem quem faça. e o lance do chips, né? Que Chips e você. implantes. Isso, Polêmico, né? polêmico. Polêmico. Tá, chips e implantes. Vamos pensar da seguinte forma: tudo evolui. E eu vou falar de novo, eu também não acreditava, Porque é tá? difícil acreditar, Moana. É difícil acreditar. É Você fala assim, difícil. Eu também. não. Você fala assim, tá de brincadeira, né? Não, mas você vai acreditar que a galinha pintadinha fez um acordo com uma criança e ela foi abduzida? Você vai acreditar que eu ficava passando em buraco de minhoca? Eu não tenho como provar nada disso que eu estou falando e não me interessa coisas que se provam. Sinceramente, essas coisas que precisam de prova, de testemunho, nunca deu certo para mim, sabe, Semente? Nunca. Enquanto eu não assumi a minha loucura, a minha insanidade e me abrir para esses contatos, me abrir para esse mundo, eu também não acreditava, não. Se você falasse comigo 7 anos atrás, 10 anos atrás, chip implante, eu ri da sua cara. Hoje eu tiro. O que eu posso dizer? Eu tenho como provar? Não, eu tiro não, né? Eu sou Instrumento. um instrumento para que se tire. Eu tenho como provar? Não faço a menor questão. Mas o que acontece? 100% das pessoas que eu atendo voltam e agradecem e estão com uma vida melhor. Já teve momento, eu faço terapia, né? Porque senão, lógico, eu ia surtar, louca, porque esse acesso louca do jeito que é, precisa de uma ajuda, né? Beijo pro Vitor. E aí, eu falava com ele assim, cara, eu não tô. Isso não é charlatanismo, não. E se eu estiver enganando essas pessoas? Porque tudo aconteceu muito rápido. Foi tudo muito rápido. A partir do momento que eu abri e falei, tá, vem, me mostra, me entrega. Foi uma avalanche de informação. E teve um momento que eu fiquei, cara, será? Mas funciona, Semente. O que eu posso dizer? Funciona, melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora as dores das pessoas, melhora a depressão, melhora a síndrome do pânico. A galera pode falar que isso aí é o. Mas os psicólogos podem falar que isso é uma sugestão, Tá dando certo. né? Eu não tenho como provar que não é uma sugestão. Eu também não tenho como provar que é chip e implante. E nem tô aqui para isso. Não foi isso que eu vim fazer. Eu não quero provar nada para ninguém. O que eu posso dizer é, chama aí as pessoas que estão assistindo. Tem gente assistindo aqui que já foi mexido, que já foi retirado. Conta aí, quem tiver a fim de contar aí a história, conta aí como é que foi. É só o que eu tenho. Eu acho que assim, você tem que dar um. Se você tem dúvida, né? Mas mesmo assim, acho que você tem que estar aberto. Fala, vamos ver. Antes de julgar, né? Foi o que eu fiz. Eu, como te disse, olha, ó, meu tamborzinho tá ali, ó. Olha lá meu tamborzinho. Olha lá. Olha lá. Aqui tem o maracá. Tudo objeto xamânico. Aqui tem o cristal. Ali tem o ET. Eu descobri, a primeira vez que eu fui para a nave, que eu fui levada para a nave, que tem todo mundo lá dentro, que é o baile todo. Não existe essa separação. Isso é loucura da cabeça da gente. Olha lá, o Léo tá falando. Eu sofria de fobia de lugares fechados, ansiedade. Acabou tudo. Olha aí, legal. Né? Legal. Quem mais? Coloca aí, quem tiver aí. Povo, acho que o povo já foi dormir. Cláudia, eu acredito, Cláudia. Eu acredito numa fonte. Eu acredito na fonte criadora. Só que eu não acho que ele é homem, não. Eu acho que é mulher, porque gerou tudo isso aqui, né? Eu acredito. Eu gosto de chamar de mãe divina. Mas tudo bem falar Deus também, é só um nome. Mas eu acredito numa coisa maior, sabe? Que sabe muito mais o que fazer do que a gente. A gente só precisa fluir. Eu já acredito que não é nem homem nem mulher. São os dois polos. São os tipo dois, assim, na verdade, sim. ele é o que ele quiser ser. Exato. Mas eu acredito sim, acredito.
E nos momentos mais difíceis é nisso que eu me apego. Porque tem hora que não é fácil, né, Semente? Ainda mais colocar, porque assim, dar a cara a tapa, assim, eu tinha medo paralisante da vida. Depois que retirei os implantes e chips, minha vida se transformou. Sabe, eu não quero provar nada para ninguém, não. Eu quero que as pessoas melhorem. Isso. O que são chips e implantes, né? Vamos esclarecer um pouquinho o que A são galera chips. entender, a galera entender. Isso. Então a gente vai pensar assim, ó, que antigamente, né, lá na época que a gente conheceu a espiritualidade, a gente fazia trabalho de magia, né? Então eu quero que o podcast do Semente dê errado. Aí eu vou lá, faço um trabalho, né? E depois eu tenho, aí vai durar um tempo, o Semente vai entrar em crise, esse trabalho vai expirar. Eu vou precisar renovar essa energia. E normalmente isso custa muito caro, né? Esses trabalhos, eles custam. Caro que você diz no cash mesmo ou no. As duas coisas. Você entendeu já que eu te falei, né? As duas coisas, porque aqui energia é energia, né? A energia, ela saiu de mim e ela foi para você. O lugar que ela sabe voltar é para mim, né? Então, qual energia que eu te mandei? Não tem nada de karma, de ação e reação, nada disso. A matemática é muito simples. Saiu de mim, foi para outra pessoa. Venceu o prazo, a pessoa não precisa mais daquela energia, não está dando mais certo, ela volta para mim. É muito simples. E aí, como aqui, você percebeu como? Você tem quantos anos? Você já tem 40? Eu já vou fazer 4-4. Então, eu tô com 4-6. Então, você é da mesma época que eu. Você lembra que a gente não tinha telefone? Não, A não é gente nada não disso. tinha que ligar um para casa do outro, sair correndo para ir na casa do amigo para avisar alguma coisa, tinha nada disso. E agora, eu tenho um iPhone Mega Super Plus que eu nem sei usar, né? Tá aqui, ele é metido à besta. Naquele tempo, quando você imaginar que a gente já tá aqui falando? Sim, né? Como isso evoluiu, a espiritualidade também evoluiu. E eles já são mais evoluídos que a gente. Então, a quantidade de evolução deles é milhões de vezes na nossa frente. Daí vem os chips e os implantes. Porque foi descoberto que dava para pegar uma galera de uma vez só, sem ter que fazer um a um. Quem já assistiu aquele filme Monstros S.A.? Que é o cara, o monstro assusta a menininha, ela chora, 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 ele capta a energia. O chip, o implante, é bem aquilo. Ele funciona como um gato energético, como um fio que leva, que suga a nossa energia, que leva transmissão para os laboratórios e que traz transmissão dos laboratórios. Só que não tem fio, né? Porque a gente não precisa mais de fio, porque a gente já está muito avançado, né? Então, a gente não precisa mais de fio, vamos pensar no Wi-Fi. Então, o que é que acontece? Aconteceu um problema muito sério lá na vida de alguém e essa pessoa desceu muito, baixou muito a vibração, ficou muito triste e ficou deprimida e parará e parará. Eles já têm todos os nossos registros. Gente, pensa que a gente está falando de seres extremamente evoluídos, organizados, metódicos, sem sentimento. Sentimento é aqui na Terra. Lá em cima é o que eles querem. É como eles, por exemplo, por que eles abduzem uma criança? Porque eles precisam estudar. É isso. Quando a gente escuta isso, né? Isso, você falando outras pessoas, né? Sem sentimentos, isso até meio cruel, né? No nosso olhar, não é. no nosso olhar terreno. Mas não é. É porque não tem o sentido de dualidade, de certo e errado. Lá não existe esse julgamento de valores. Tanto que tem uma pessoa que fala, eu esqueci o nome dele, mas ele é muito famoso aí nesse meio espiritualista, que ele fala que não tem ET ruim. E as pessoas caem de pau em cima dele porque tem essas raças que são negativadas.
Mas o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que lá em cima, no julgamento deles, não tem esse julgamento, não é errado, é experiência. Então, mas o lance da dualidade, né? Do julgamento, ele ajuda um pouco a ter o limite, né? Lembra que a gente está falando das crianças? Das Sim, então, mas agressões? eles não têm. Tem É. raça que não tem. Tem raça que não tem jeito. Não dá para esperar que um Grey, que um reptiliano negativado, pense se aquilo vai ser ruim ou não vai. É, Eles não. simplesmente, eles só vão fazer. Eles Simplesmente precisam, isso. eles precisam estudar e eles vão fazer. Como? Eles têm lá o cadastro de todo mundo. Tá lá, todo mundo tá lá, Big Brother. Todo mundo que tá aqui sabe, tá catalogado lá. Não tem como. E aí eles ficam lá de olho. Se baixou uma vez e eles pegam, é muito mais fácil para pegar o segundo. E o terceiro. E aí eles vão chipando, e eles vão chipando. E quanto mais. O que é o chip? O chip não é nada, ele não é material. Ele é energético. A gente tem chip de controle, que te deixa com medo, que você não consegue fazer as coisas, que coisas muito simples do dia a dia. É o professor Laércio, esse mesmo. Que coisas muito simples do dia a dia, que você fazia, você não consegue fazer. Você fica deprimido, você fica fadigado, cansado, parecendo que você não tem energia para nada. Dores, vários tipos de dores causa. Então, assim, qual que é o seu ponto fraco? Eu tenho um ponto fraco. Meu ponto fraco é a preguiça. Gente, eu sou de uma preguiça, eu tenho uma preguiça existencial. Não me chama para sair, não me chama para ir para boteca. Eu falo que eu vou e não vou ainda. Eu falo que eu vou para parar de encher o saco e não vou. No, Por onde que eles me pegam? Pela inércia. Eu já senti de um dia para o outro eu ter um problema e eu mudar, e no outro dia eu já não querer fazer mais nada. Eu não querer levantar, eu não querer atender, eu não querer fazer nem as coisas que eu gosto de fazer. Eu falei, cara, agarraram, pegaram. E qual que é o seu ponto fraco? Aí tem uma pessoa que tem muita dor de cabeça. A dor é uma coisa que eles adoram deixar em manutenção, porque gera uma energia o tempo todo. Então, aquela pessoa que tem muita dor, às vezes já chegou no físico, não tem mais o que fazer, mas é muito provável que esteja chupada. falar aqui pra vocês, galera. Mano, tirou um chip de mim. Que eu tava com uma dorzinha nas costas e depois parou. E Milagre! não preciso falar para puxar o saco dela, nada disso. Se não tivesse parado, eu falaria. Falava, mano, você fez lá, mas não nada não, tá? Continua a mesma coisa. Sim. Né? Sim. Então, mas é o que eu falo, você também tem que ir aberto para o negócio. Tem que querer que aquilo passe, né? Enfim. Mas no meu caso, você falou que era um chip mais tranquilo, assim, não era nada pesado. Uhum. Eu já vi coisas muito pesadas, viu? Sabe que o primeiro implante muito pesado que eu vi era da cabeça de uma pessoa. Ele prendia o cérebro da pessoa, assim, ó, como um polvo, uma aranha grande, prendia o cérebro da pessoa. Ele já estava mais ou menos desse tamanho, assim. Caraca. É. Mas o Foi meu. primeiro. Fala aí, irmão. E aí eu comecei a ver. E tem mais gente aí que vê. Tem um monte de gente aí que vê. O meu, você falou que era sexual, né? Ah, não lembro. Não Acho que lembro. era isso. Era chip. Tava pra baixo, assim. Era chip Tem uns que sexual. ficam. Eles sabem que eles travam, por exemplo, não, o que eu vou falar agora é extremamente polêmico, mas vamos lá, né? Mulher que não consegue engravidar, ou que engravida e perde, principalmente as que engravidam e perdem. Estão gerando material genético para eles. Eles colocam. É um implante que ele é todo cheio de bola. Pensa numa bolinha de ovas, sabe aquele negocinho de caviar, aquelas bolinhas de caviar? Eles ficam tudo juntinho, grudadinho. Fica lá, no útero, ovário, ali no centro sexual da mulher.
Quando a mulher engravida, uma bolinha dessa se desloca e vai para o útero. E aí ela explode, libera uma toxina que mata o feto. O feto desce, a mulher fica triste e vira um ciclo vicioso. Aí a gente tem que fazer a retirada do chip. Tem uma que eu fiz, que fez tratamento comigo e que tá gravidinha, super feliz. Já tinha tentado um monte de coisa e deu certo. A gente faz a retirada do chip, a gente faz uma limpeza, a gente coloca. Aí tem que cuidar do útero, limpar as memórias, porque vão ficando essas memórias desses fetos, vai ficando no útero, né? E aí é cada coisa, semente. Cada coisa. Tem um que é do intestino também, que é super complexo, que causa um monte de coisa. Esse do intestino, ele fica enrolado na parede do intestino e ele atrapalha a absorção do que é bom, do que o intestino absorve dos alimentos. Os alimentos. E aí vai faltando nutrientes para a pessoa, e aí vai também piorando o raciocínio. E aí depois. Não, é uma infinidade de coisas. Chips e implantes, a gente pode conversar 20 anos aqui. Uma pergunta para você agora. Pergunta de Chiliark para você. Mande. Sobre os chips. Retirou, ok? Pô, o Mana foi lá, retirou e tal. Qual a possibilidade de acontecer de novo? E como identificar? É grande a possibilidade de voltar. Porque tem duas coisas, uma coisa que eu aprendi agora, eu não sabia isso antes também, porque isso é tudo muito novo para mim também. Não é só para vocês, não, para mim também, eu não sempre soube isso, não. Então agora a gente faz a retirada e a gente pede para encher no local, eles colocam uma espécie de um líquido gelatinoso para que não tenha espaço para esse chip ou esse implante retornar. E o que acontece? Tem gente que não sabe mais viver sem. Por exemplo, cria dependência uma pessoa que veio com pensamentos obsessivos, aquela pessoa que não para de pensar, que tem pensamentos acelerados, parará. Fez o tratamento, retirou, aí ela me falou assim, 2 dias depois, a minha cabeça tá vazia. Eu não consigo mais, eu não tô mais com aquele tanto de coisa na minha cabeça. Eu não tenho mais, como é que eu faço? Eu tô sentindo, eu não sei mais viver assim. Aí volta. Aí ela já dá a brecha para voltar. Então tem gente que quer de volta. Agora, tem gente que cai no mesmo padrão. Porque o chip e o implante é um padrão de repetição. Seja de doença, de comportamento, de sentimento, mas é padrão de repetição. Então, eu preciso compreender qual é aquele padrão. Tem gente também que é colocado, que recebe chips e implantes porque tem acordo, porque pediu, porque fez. Não. Eu ia até perguntar para você se tem o ao contrário. Tem. De seres de luz de implantar chip para te ajudar. Tem, inclusive isso aqui foi um chipzinho que colocaram aqui. Só que o que acontece? Então, 2 coisas a respeito dos chips e dos implantes que são benéficos, né? Eu não aconselho se você não é um terapeuta, não conhece, já não tem uma egrégora, uma iniciação, não pedir sozinho. Beijo, Lili, te amo. Não pedir sozinho. Porque quando a gente abre o campo para receber, a gente já aprendeu aqui que a galera lá do contra, ela pode entrar, porque eles não respeitam. Então, por mais que você fala, só venha o que for bom. Se tiver alguém ali a postos esperando, ele pode entrar. Então, eu não aconselho você pedir chips e implantes benéficos sozinho. Vá a um terapeuta que saiba fazer isso. Existem chips para curar doença, para expansão de consciência, para abertura do cardíaco, do coração, porque a gente precisa abrir o coração para as coisas acontecerem. Existem chips que são
Eles anulam, porque tem alguns que a gente não pode tirar, que eles já estão há tanto tempo que a gente não pode tirar. Os meus alunos estão tudo com sono, ó, tudo velho, viu, Semente? Ele deve ser tudo mais novo que nós. E aí, esses que a gente não pode tirar, a gente pode colocar um outro que anula o funcionamento desse outro. Então, ele fica lá, né, que a gente não pode retirar, às vezes já está dentro do coração, às vezes está dentro do fígado, dentro do útero, e a gente não tem como mexer. Então, a gente pede para ser colocado o outro que anula o efeito daquele. Entendi. É louco isso, mas esse É negócio do chip é louco, muito louco. é louco. O, Moana, eu lembro que você falou que você não acreditava, né? Não acreditava. Quando foi o momento que você começou a acreditar nos chips? Eu comecei a ouvir falar, né? Porque eu comecei a trabalhar com extraterrestre e comecei a ouvir falar. Falei, gente, vou ver direito o que é isso, me mostra. Aí eu entro aquele estado que eu te falei, né? De deito, relaxo, e aí começo a ter visões. E aí eles me mostraram, fui vendo o laboratório, fui vendo como era, para que servia, o que fazia. E aí começaram a chegar pessoas que, quando eu começava a fazer o atendimento, eu vejo brilhar. Aí eu pergunto para a pessoa assim: você tem dor em algum lugar? Ela fala: não. Aí a gente entra para atendimento, né? Que eu converso um pouquinho antes do atendimento, né? Aí a gente entra para hiperconsciência. Aí eu falo assim: tem dor no cotovelo? Nossa, tenho um implante. Tem dor atrás do joelho? Nossa, eu tenho. Eu vou vendo os pontos aonde está a obstrução, aonde está a energia tá parada. A Cláudia mandou uma aqui, ó. Então tem doenças que não são doenças? Tem doenças que ainda estão no plano etérico, que ainda estão nos seus corpos multidimensionais, que a gente não é só matéria, né? A gente é multidimensional. Então ele chega primeiro eu esqueci o nome, mas no que fica de fora, depois ele chega no emocional, depois no mental, depois no físico. Se chegar no físico, é doença. Aí tem que tratar com o médico. Pode fazer o tratamento, pode tirar, pode ajuda, mas não resolve. Tem gente, por exemplo, que tem tendinite. É um implante que já está ali ó, há muito tempo e aí já virou físico, não tem mais jeito. A gente tira, mas tem que fazer o tratamento com o médico. Então não é um caso só, cada caso é um caso. E tem uma boa aqui que ela mandou, a Claudinha. O que você pode falar do câncer? Tem várias, mas dá para falar assim, tem várias coisas em relação ao câncer, né? Tem o implante, mas assim, câncer todo mundo tem, né? A célula cancerígena todos nós temos. Tem gente que o implante causa, ou, por exemplo, esse implante do intestino que eu falei, ele vai sugando a energia da pessoa. Ele vai deixando a pessoa cada vez mais debilitada. Com isso, as células cancerígenas atacam. Então, assim, eu ainda não conheço um implante ou um chip que cause o câncer. Não sei, não posso dizer. Mas eu posso dizer que tem determinados chips e implantes que minam a saúde da pessoa, vai debilitando e aí fica propício, né? O lugar fica propício para essas células se procriarem. Caramba. E deve ser um baita chip, né? Não necessariamente, porque depende. Se eu já tenho uma propensão familiar e já tem muita possibilidade, um chip que te causa depressão, que te causa apatia, e aí você para de comer, você para de se cuidar, causa um ambiente propício para proliferação, né? Eita. Moana, e desses seres, quais são os safadinhos que gostam de colocar mais chip na galera?
Os chips negativados, né? São É. os reptilianos, os Greys, não é especialidade. A especialidade dos Greys é o clone, mas também colocam os draconianos, principalmente. E do chip do bem, todas as raças têm. Caramba. Cada uma com a sua especialidade, mas todas têm. Ah, legal. É um assunto polêmico, né? Mas é bem interessante É do bem chip. interessante e é muito interessante que, mesmo muita gente não acreditando, e eu estou aqui para falar que eu também não acreditava, né? É muito importante a gente trazer essa informação. Sabe, uma forma muito fácil de ser chipado? Terapeuta que já está chipado, não, às vezes não sabe que está, às vezes sabe, né? Mas terapeuta que está chipado vai atender outra pessoa e o chip passa. Ah, é? O chip passa? Passa, passa. Caramba. Do mesmo jeito que a gente tira, a gente põe. É. Muito complicado. Quando você falou para mim, eu falei, caramba, eu tô chipado. Tá chipado. Aí eu falei, então vou tirar esse negócio aí, né? Tá chipado. É isso mesmo. E é muito mais fácil, né? Se você pensar bem, é muito mais fácil você chipar a galera no astral que com esses chips físicos. Dá muito trabalho Sim, físico. sim, e abdução também dá muito trabalho. Você vê que não tem mais casos de abdução. Por que que não tem? Quer dizer, não tem, não. Tem, mas diminuiu muito agora que É, todo mundo. Antes se ouvia muito mais falar em abdução do que agora que todo mundo fala. Do que isso. todo mundo fala, todo mundo tá aí. As abduções diminuem muito. Diminuíram. Por quê? Por causa dos chips e dos implantes. Eu não preciso mais ser levada. Eu tenho um que eu não preciso mais ser levada para a nave. Eles rastreiam, eles sabem tudo que eu faço. E quando precisa, eles colocam de novo. Ó. Eles sabem tudo sem ter que me levar, sabe? É muito mais fácil. Então, é ruim, mas é bom. Tem o ruim e tem o bom. Se não deixar a vibração cair, não desejar mal para os amiguinhos, não fizer essas, né? Não fizer bobagem, não é chipado, não. Tem chip de sexo? Tem chip de sexo e tem chip de não sexo. Tem chip que faz a gente ficar numa loucura, assistindo pornografia, principalmente esse povo que fica assistindo pornografia sem parar, só pensa em sexo, e tem o que acaba totalmente com a libido da gente. Tem os dois. E ela tá falando o que atrai os súcubos? Sucubus. Súcubos. Energia, né? Sucubus e incubus. Energia. Energia pesada, energia densa. Né? Tudo é energia. Sabe que antes da gente nascer, né? Quando a gente está lá na barriga da mãe, a gente não tem toque, né? Não pegam a gente no colo, não fazem carinho, não dá, não tem como. O bebê tá lá dentro, né? E tudo que ele recebe é energético, né? Tudo que ele recebe é vibração. Então a gente sabe vibração. A gente aprende quando a gente chega aqui, a gente aprende a ler energia e a ler vibração. Tudo que o feto aprende durante a gravidez, ele aprende através da experiência vibracional, né? Então, assim, se a mãe tá feliz, ele sente. Se a mãe tá triste, ele sente. Se ele é querido, ele sente. A gente perde esse sentir à medida que a gente vai endurecendo, né, com a vida. Mas a gente já sabe de vibração. Então, é só a gente voltar um pouquinho para trás, compreender que a gente vem de vibração, que a gente aprende vibração, que esse povo aí não chega perto, não. Ah, legal. É uma maneira legal de se proteger, né? Uhum. Uma Falar maneira mais sobre clones? legal. Falamos. Ah, a Mona falou bastante de clones. E, Falamos. galera, e quem tiver mais pergunta, mande agora que a live está se encerrando. Também adorei, Cláudia. Está se encerrando, então manda as suas últimas perguntas aí para Moana. Os clones, Semente, eles são principalmente dos Greys. Principalmente. Os Greys são aqueles baixinhos, cabeçudinhos, burrinho, muito repertório emocional nenhum. E o que acontece? Eles já não procriam mais. Tem gente que fala, não sei se isso é verdade, tá? Eu não tenho essa informação.
Eu já ouvi falar, eu falo que eu só acredito no que eu canalizo, né? Mas essa informação vem de pessoa confiável, então acredito que pode ser, mas eu ainda não vi. Dizem que os Greys é o futuro da raça humana. É quem a gente vai ser se a gente continuar no caminho que a gente está. Então, eles pararam de reproduzir. Eles não têm mais sistema reprodutor. E aí, eles precisam, eles querem dar continuidade à raça. Então, eles clonam para fazer, eles fazem testes para conseguir que a raça continue existindo. Só que eles não são lá muito bons nisso, não. Então, eles continuam tentando e clonando. E o que o clone faz? O clone é agente de novo, energeticamente falando. Tá, gente, de novo. É um Tô xerox. pensando. Tá. Um xerox seu, só que não é físico, é etérico, é energético. Tá? Esse xerox, ele fica lá em cima, dentro de um tubo de ensaio enorme, com uma gosma dentro, que eu não sei o que é aquilo, mas sabe o Avatar, quando ele levanta e ele tá toda suja daquele negócio? Sim. É bem aquilo, parece aquilo mesmo. Então, é uma cápsula e você fica ali conectado, os fios ficam conectados em pontos específicos da nuca até o cóccix, tem pontos específicos ali, e esses fios chegam até a gente. Certo. E aí a gente alimenta esse clone com a nossa energia. Então, a pessoa que está extremamente cansada, que dorme demais, que não consegue, fica apática, tem gente que fica sugado mesmo. Tem gente que sente muitas dores, porque são vários tipos de experiências, sabe? Eles já me colocaram, assim, em coisas de extremo medo, extremo pavor, quando criança, para perceber como é. E aí eu lembro deles fazendo o exame para ver como estava. Eu não sei falar os nomes, mas o que tinha mudado, como é. Tem uma coisa que aconteceu na minha vida, eu com 34 anos, eu tive fadiga crônica, eu fui diagnosticada com fadiga crônica, que é quando você produz tanto cortisol que você acabou, você não vai produzir mais. Mas agora eu voltei a produzir porque eu sou praticante de alquimia interna e isso resolveu todos os meus problemas. Mas eu tenho para mim que esse gasto excessivo tem a ver com as experiências. Não tenho como provar, é mais uma coisa que eu não tenho como provar. Mas eu tinha muito medo. E quanto mais medo eu tinha, mais medo eles me faziam sentir, sabe? Então, a adrenalina sobe, né, quando você tá com medo. Sim. Então, algo me diz que tem a ver. Não sei se estou certa ou não, mas acredito que sim. Da hora. Bom, obrigado pela presença. Imagina, de hoje. Meu amor, eu que te agradeço. Que isso, foi um papo da hora, muito esclarecedor, né? Dúvidas, né? Eu matei algumas dúvidas aí, principalmente da parte dos chips, que é um assunto aí delicado, né? Polêmico, mas necessário. Você entendeu um pouquinho mais? Entendi. Fez mais sentido? Sim, fez mais sentido, com certeza. E eu queria que você deixasse para a galera aí suas redes, né? Quem quiser te procurar, falar das seus atendimentos, como funciona, tá bom? Sim. Então, gente, os atendimentos, eles são em hiperconsciência. Nossa, o semente agora... Ah, voltou. Tinha travado. Eles são em hiperconsciência. O que é a hiperconsciência? A gente tem um cérebro, né, que é o cérebro reptiliano. É o nosso cérebro, a amígdala cerebral que fica cá atrás, né? E ele é o responsável pela nossa existência, né? Comer, dormir, tomar banho, cuidar na hora de atravessar a rua. Ele é a parte do cérebro instintiva. Extremamente importante. Mas ele também afasta a gente do mais sutil. E o que a gente faz nessa técnica? A gente adormece essa parte do cérebro,
né? Que foi o que o Semente fez, Semente experimentou. E com isso a gente consegue acessar as camadas mais altas possíveis. Eu atendo individualmente, eu dou aula também de hiperconsciência, a gente chama de hiperdragões, que são os dragões são quem ancora a egrégora da hiperconsciência. Os dragões, eles são também uns seres, né, estelares, é uma forma de existir também. Eu trabalho, agora vai ter um curso, dia 22 de julho, vai ter um curso do Arca, ativando a Kundalini Arcturiana, que é a união da força da Terra, né, que vem da Terra, com a energia da Kundalini, do universo, com a egrégora dos arcturianos, a gente ancora essa energia no coral e faz no cristal e faz os tratamentos. Tô no Instagram, só ir lá. Se quiser, chama o Semente também, que ele passa meu contato. Da hora. Da hora, da hora, da hora. Então, ó, dá uns 5 minutinhos aí que eu vou encerrar pra eu te chamar e dar um tchau. Tá bom. E é isso. Beleza? Combinado. Obrigada, viu, querido? É nóis, já te amo. Também te amo. Já te chamo aí. E é isso, mais um EP para vocês, galera. Tomara que todos tenham gostado. Muito obrigado de todo mundo ter ficado aí até o final. O Nath, Claudinha, Dani, Gu, Ju, quem já foi também, o Humbertinho, Ale, obrigado todo mundo. Segunda-feira, sem falta, a gente vai rolar aquela live nossa do chat, com relatos dos inscritos, tá bom? Vai rolar, essa segunda vai rolar, tá bom? Obrigado todo mundo pela presença, tamo junto, compartilha aí, dá o like, quem não for inscrito, se inscreva e comenta lá na live, que isso ajuda bastante a gente a criar relevância o vídeo, tá bom? Beijo do Black, é nóis e valeu!